Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha e nesta aula você vai ficar sabendo tudo a respeito do ciclone bomba. Não vai embora, aguarde aí depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal do Marcelo Sardinha e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do ciclone bomba. Se você é novo no canal, curta esse vídeo, assine o canal e notifique lá o sininho para que você tenha aí as informações quando nós tivermos vídeos novos aí, tá bom? Então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito sobre o ciclone bomba, que ocorreu no finalzinho do mês de junho, início do mês de julho, e para que você possa entender um pouco sobre esse fenômeno, antes de mais nada, seria legal que você entendesse aí o que são esses fenômenos atmosféricos, né? Saber aí qual é a diferença de um furacão para um ciclone, entender o que é um tornado e por aí vai. Todos nós sabemos que a nível de climatologia nós temos algumas perturbações na atmosfera e essas perturbações elas podem acontecer em diferentes regiões do globo, seja em cima dos oceanos ou seja em cima dos próprios continentes. Então, é interessante que você perceba e compreenda esses fenômenos, porque o ciclone bomba está ligado a um deles aí, tá? Então, é importante que nós entendamos que sobre os oceanos podem ocorrer tempestades. Essas tempestades estão associadas normalmente com áreas de baixa pressão, onde o processo de evaporação da água acaba gerando um ar ascendente que leva para altas altitudes da atmosfera o vapor d'água, né? Então, é importante você entender que esse fenômeno em cima dos oceanos aí, ele pode ser chamado de ciclone, pode ser chamado também de furacão, né? Ciclone normalmente é na região intertropical, né? Ele vai acontecer aí literalmente próximo aos trópicos, né? Nós chamamos de ciclones tropicais. Eles podem acontecer em regiões extratropicais e também podem ser chamados de ciclones subtropicais, né? Quando esse ciclone ele ultrapassa a velocidade de 110 km por hora, em algumas regiões do globo ele pode ser chamado de furacão ou tufão. Então, no Atlântico Norte, né, no Pacífico, no Atlântico Norte ele vai ser chamado de furacão e na região do Pacífico ele vai ser chamado de tufão. Importante nós estarmos atentos com relação a isso aí, né? Agora, efetivamente no Atlântico Sul, aí ele passa a ser chamado de ciclone. Quando avança também a velocidade de 110 km por hora, nós passamos a chamá-lo de, vamos dizer assim, de ciclone, tá? Qual a diferença de um tufão, um ciclone e um furacão para um tornado, tá? É a diferença da direção dos ventos aí, tá? Normalmente os ciclones, furacões e tufões, você tem ele acontecendo com um vento ascendente, você tem o vento se formando da superfície para altas altitudes. Já o tornado é um fenômeno inverso, onde um funil é formado, os ventos são formados a partir de ventos descendentes, que vêm das altitudes para a superfície, tá? Então vamos focar aqui o que seria de fato aí os ciclones, tá? Para entender os ciclones então, antes de mais nada, é interessante que nós entendamos aí como se formam os ventos, tá? Os ventos sempre vão se formar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Dá uma olhadinha aí na tela, tá? Então, você tem aí uma área de alta pressão, né? Indo para uma área de baixa pressão. Então, os ventos sempre vão se formar de áreas anticiclonais para as áreas ciclonais, né? Uma área de alta pressão, normalmente a massa de ar é fria. E uma massa, e a baixa pressão sempre vai ser uma massa de ar quente, tá? As áreas de alta pressão são áreas dispersoras de ar e as áreas ciclonais são áreas receptoras, né? Vamos dizer assim, elas vão atrair o vento, né? Na verdade, as áreas de alta pressão serão áreas onde o ar é mais denso e as áreas de baixa pressão é onde o ar vai ser menos denso, tá? Então aqui você tem um esquema que mostra exatamente essa diferença do que seria uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, tá? Então os ventos se formam assim. E esses ventos podem se formar a nível vertical na atmosfera,
pode se deslocar a nível horizontal. Tudo vai depender da situação momentânea dos fatores e elementos climáticos, tá? Então, essa é a famosa teoria de Bois-Ballot, onde então os ventos se formam das áreas de alta para baixa pressão, tá? Especificamente, então, falando sobre o ciclone bomba, importante que nós entendamos aí que nós tivemos uma queda de pressão brusca na América do Sul, sobre o oceano, fazendo aí com que nós tivéssemos uma ampliação da área de baixa pressão e aí ventos ascendentes, como esse esquema mostra para você. Então, esses ventos acabaram subindo e levando aí bastante umidade, tá? Esse ciclone, como foi extratropical, ele tem envolvimento de uma alta pressão, a entrada de uma alta pressão. A massa polar entrou e aí nós tivemos uma formação brusca de ventos, né, de áreas de alta pressão para baixa pressão. Na verdade, nas regiões intertropicais você tem os ciclones tropicais, aí você não tem envolvimento de uma massa de ar fria, né? Os subtropicais também nós não teremos o envolvimento de uma massa de ar fria, mas os ciclones extratropicais, como é o caso do ciclone bomba, nós tivemos a penetração de uma massa de ar fria de alta pressão. Então, o que aconteceu na região foi que a baixa pressão, né, elevou a umidade do oceano para altitudes, e com a entrada da alta pressão, nós tivemos aí um deslocamento dessa massa de ar do continente para o oceano, certo? E aí favorecendo essa ventania que nós observamos de mais de 100 km por hora, tá? E aí você tem toda essa situação aí. É um sistema, né, que praticamente funciona dessa maneira aqui que eu estou apontando para você, tá? Então você tem aí o sisteminha todo acontecendo nesse esquema aqui, você vai ver isso melhor, tá? Então nós tínhamos aqui o continente, vamos pensar o continente aqui, né, a região sul da América do Sul, o Uruguai, a Argentina, tínhamos aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma área de baixa pressão sobre o oceano, fazendo esse vento ascendente, e quando entra a massa de ar pelo sul da América do Sul, né, essa alta pressão então acaba fornecendo o deslocamento de massa de ar em direção ao oceano. E aí você acaba tendo essa situação que eu vou mostrar para você aqui, ó, né? Então, nós temos aqui na imagem, né, a predominância de uma área de baixa pressão, com a entrada de alta pressão, os ventos, na entrada de formação de frente fria, né, os ventos foram se deslocando do continente para o oceano, essa linha, né, de frente fria, promovendo esses ventos aí de aproximadamente aí 100 km por hora e promovendo as destruições que você viu aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do estado do Paraná, né? Casas destelhadas, tivemos aí o aumento da precipitação e, se não me falha a memória, 10 mortos aí, tá bom? Então, bem legal a gente estar antenado com relação a isso aí. Outra coisa importante que você tem que estar atento é que, quando nós pensamos nesses ciclones, dependendo da região, segundo a latitude, ele pode sofrer, a direção dos ventos pode sofrer a influência do efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? É um efeito em que todo corpo na atmosfera, seja sólido ou gasoso, as nuvens, por exemplo, ela vai sofrer alteração da sua trajetória e a formação das suas nuvens de acordo com a rotação da Terra, tá? Então, o efeito Coriolis é aquele efeito que vai fazer com que nós tenhamos um deslocamento dessas massas de ar, né? E essas massas de ar, no seu deslocamento, elas vão tomar o sentido horário ou anti-horário, dependendo do hemisfério. No hemisfério sul, entre os trópicos ali, entre o Equador e a região do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter os ventos, as tempestades, né, no Atlântico Sul, tendo sentido horário, como você vê essa imagem que demonstra para você o furacão Katrina de 2004. Ele tem o sentido horário. O ciclone bomba também teve essa mesma formação, tá? Esse mesmo fenômeno, quando ocorre no hemisfério norte, no corredor dos furacões, lá perto de Cuba, Flórida, nos Estados Unidos, perceba você que ele vai ter o sentido anti-horário, ó, tá vendo?
né? Então, o ciclone bomba, ele praticamente teve essa formação que você está observando aí, tá? Ele vai ter o sentido horário. Se você sair das áreas de baixa pressão e for tanto para o hemisfério norte para o hemisfério sul, você vai ter uma inversão dessas nuvens, da formação dessas nuvens aí, segundo o efeito Coriolis. Eu estou aqui com um esquema que mostra para você a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar, onde aqui eu consigo identificar para você como seriam aí as direções dessas nuvens, segundo as latitudes e essas tempestades e as formações dela, tá? Então, nessa região que vai do Equador até a região dos trópicos, você vai ter os ventos se formando no sentido horário, como aconteceu com o ciclone bomba e o furacão Catarina, tá? Já na região entre o trópico de Câncer e o Equador, o sentido dele é o sentido anti-horário, tá? Isso em baixa pressão. Se for em alta pressão, que seria nas regiões dos círculos polares até os trópicos, aí você tem uma inversão, tá? Aqui no hemisfério norte, onde você tem a célula Ferrel, aí você tem ele no sentido horário, tá bom? Vai ser assim. E aqui no hemisfério sul, entre o trópico de Capricórnio e também o círculo polar antártico, nós vamos encontrá-lo aí no sentido anti-horário, tá? Ele vai ter mais ou menos esse sentido aqui, tá? Então é importante vocês entenderem essas delimitações, essas características, porque muito provavelmente você pode encontrar isso no vestibular, tá? Entender o que é esse fenômeno na sua essência, a diferença do que é um tufão, um furacão, um ciclone, um tornado, como eles acontecem, de acordo com as variações da pressão atmosférica, a formação dos ventos das áreas de alta pressão, de baixa pressão, entender que a nível vertical você pode ter a formação desses ventos na atmosfera e também a nível latitudinal, tá? E entender que o ciclone bomba ele foi extratropical e você, pela entrada da frente fria, teve um deslocamento muito grande de massa de ar, promovendo ventos até 100 km por hora, né? E aí promovendo todas essas transformações e esses impactos que você viu aí. Ok? Espero que você tenha compreendido o que foi o ciclone bomba. Sucesso para você e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.